Olá, meu nome é David, sou aluno do 10º período de Engenharia Civil na instituição da Univangélica e apresentar para vocês o trabalho de ética, que fala sobre as normativas, das normativas regulamentadoras que são vigentes na construção civil. Normas regulamentadoras. A importância do conhecimento das normas na atuação do engenheiro civil. Conhecer as NRs é de fundamental a qualquer gestor, independente do seu segmento de atuação. É de responsabilidade e obrigação de todo gerente de obras e de supervisão conhecer esses normativos. As consequências para o engenheiro civil, caso descumpra os normativos, serão cobradas do RT, do responsável técnico, em caso de negligência nos seguintes âmbitos: esfera civil, no caso seria cobrado indenizações, esfera trabalhista, previdenciária e até criminal, segundo o Código Trabalhista e o Código Criminal do Brasil. A falta do conhecimento dessas NRs pode acarretar em atrasos e custos desnecessários, visto que pode levar ao embargo ou interdição da obra. Risco de sujar o nome da empresa no qual o engenheiro presta serviço e também pode dar fim à própria carreira profissional. Um simples erro, um erro na obra, um óbito de um funcionário, isso pode manchar muito a imagem do engenheiro e ele pode nunca mais conseguir serviço em nenhuma outra empresa. E pode até pagar indenizações o resto da vida por conta de um erro devido ao descumprimento das NRs. As principais normas que afetam os procedimentos na construção civil. Será listado todas as principais normas no qual afetam diretamente na construção civil. São eles: a NR40, que trata da constituição do serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, obrigatória a quem tem empregados regidos pela CLT, com a finalidade de promover a segurança e proteger a integridade do trabalhador do local do trabalho. NR5 versa sobre a obrigatoriedade de constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. As empresas que tenham a partir de 20 empregados são obrigadas a ter a CIPA. A NR6 diz a respeito da obrigatoriedade que as empresas forneçam equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, adequados aos riscos vivenciados pelo trabalhador durante sua jornada. Ou seja, é de obrigatoriedade da empresa fornecer todos os EPIs necessários para que o trabalhador desempregue sua função. Não é de responsabilidade do empregado ter todos esses equipamentos. Caso ele não tenha, a empresa deve, por lei, por norma, oferecer todos esses equipamentos para o funcionário. NR8, edificações, requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, no intuito de assegurar a segurança e o conforto que nelas trabalham. PCMSO, determinação da obrigação de que as empresas instituam programa de controle médico e de saúde ocupacional para rastrear e diagnosticar agravos à saúde ocorridas em função do trabalho. Isso é importante também para a segurança da empresa quanto do funcionário. A empresa pode ter por laudos médicos, provando que ela realmente não teve nada a ver com as consequências que um operário obteve, de um prejuízo na saúde ocupacional que aquele funcionário teve. Ou também ao contrário, por meio desse programa de controle médico, o funcionário pode provar no qual ele teve prejuízo de sua saúde devido aos serviços prestados para a empresa. NR9, prevenção de riscos ambientais. A prevenção da saúde e integridade do trabalhador por meio de avaliações e controle de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no meio laboral. NR12,
Segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. As máquinas certificadas pelo Inmetro são consideradas de acordo com a NR12. As atividades e operações insalubres. Outra forma de conhecimento essencial aos gestores de canteiros de obras. O domínio desse normativo poderia evitar muitas ações indenizatórias em via judicial, porque a maioria dos acidentes do trabalho e óbitos na construção civil são gerados por meio de atividades e operações insalubres, operações de risco, zonas de risco em trabalhar com máquinas cortantes, trabalho em altura, etc. NR16, atividades e operações perigosas. Regulamenta atividades e operações legalmente consideradas perigosas, estipulando recomendações e prevenções correspondentes. NR17, trata de questões de ergonomia, garantir a saúde e segurança e o conforto do funcionário, visa evitar doenças como a LER, né, que é a lesão do esforço repetitivo. Obviamente que tem muitas outras questões ergonômicas, né, em questão disso. A NR18, condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. NR24, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, à disposição sobre as cozinhas, refeitórios e alojamentos. NR35, orientações e requisitos para garantir a segurança dos trabalhadores, envolvidos direta ou indiretamente no trabalho em altura. Sinalização de segurança tem como objetivo definir cores que venham a ser utilizadas no âmbito laboral para a prevenção de acidentes, identificando equipamentos de segurança, cercando áreas, identificando canalizações empregadas nas indústrias, etc. Um estudo de caso sobre o descumprimento das NRs. Acidentes na construção civil de Alagoas deixam instituições em alerta. Essa foi uma manchete do portal G1 do dia 10/11/2013, na qual no dia 12 de abril, 4 operários sofreram um acidente em uma obra localizada em Ponta Verde, na cidade de Maceió. Eles estavam fazendo a manutenção de uma obra em altura. E, durante essa manutenção, os 4 funcionários, né, tiveram essa queda em altura. O que ocorreu? De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos 2 dos funcionários não usavam um cinto de segurança. Um desses funcionários, que estava sem o cinto de segurança, caiu da altura de mais de 6 metros e não resistiu a ferimentos e veio a óbito. O que ocorreu, né, para que esses funcionários estivessem lá, né, e ter acontecido esse acidente do trabalho? A falta de organização é o principal fator de risco na empresa. Isso não somente nessa empresa que ocorreu esse acidente, mas em várias outras. Por quê? As grandes construtoras não costumam trabalhar com informais, com funcionários informais, mas elas repassam alguns trabalhos e serviços para as outras empresas. E essas outras empresas, por suas vezes, subcontratam outras empresas para tocar parte das obras. Ou seja, a empresa principal, a empresa que é responsável pela obra, contrata outra, e essa outra contrata mais outras. Por conta disso, 80% de praticamente todo o serviço na construção civil é terceirizado. E, dessa forma, a empresa, a última empresa lá terceirizada, ela não tem essa responsabilidade com o funcionário. Por lei, ela teria que ter sim. Só que, como ela não é uma empresa grande, ela é possivelmente bem menor do que a principal empresa no qual está tocando o empreendimento, ela pode não ter o tal conhecimento, pode ter somente um pequeno escritório, um pequeno grupo de funcionários. Alguns desses funcionários podem nem ser contratados legalmente, com a CLT e tudo mais, né? Podem ser contratos somente de prestação de serviços, e por conta disso, eles negligenciam
nessa questão das normas regulamentadoras. Obviamente, né, que a empresa, nesse caso, ela tem que responder, né, sobre as sanções administrativas, previdenciárias e até judiciais, né? O que aconteceu, que poderia ter sido evitado, de acordo com as NRs, foi o descumprimento das normas NR6 e NR35. Tem outras normas, né, que foram infringidas. Nisso tudo, a gente teria que ver, né, o laudo completo, né, da investigação que foi feita. Mas, de primeira vista, né, de primeiro modo, a gente consegue ver que não foi utilizado EPIs, né, que na NR6 trata exclusivamente dessa utilização desses materiais, e na NR35, porque foi um trabalho em altura. A causa do óbito e dos ferimentos aos funcionários foi por conta da queda do trabalho em altura, certo? Então, isso possivelmente pode ter acarretado muito prejuízo à empresa, sem contar a família, né, do funcionário, né, do operário, no qual veio a óbito, dos outros funcionários, o quanto tempo eles ficaram afastados e tudo mais, né, e possivelmente isso aí caiu em cima de alguém, do responsável técnico, né, que estava tocando aquela obra. Tá aí a importância das NRs, né, sobre a construção civil, sobre a responsabilidade de um engenheiro. Se ele não conhecer, ele pode estar jogando a sua profissão toda no lixo por conta de um erro simples, de um erro bobo, né, que poderia simplesmente ser feito com a supervisão bem feita. É isso. Muito obrigado.